Nesse vídeo aqui você vai ver uma das estruturas que eu estou utilizando no MetaEds que me fez ter ROAS de 6 nos últimos 30 dias. Bora para a tela do gerenciador. Perceba essas duas campanhas que eu tenho rodando aqui nesta operação e a gente consegue observar exatamente que foi investido R$ 600 na campanha número 1, R$ 608 na campanha 2 aqui. Ambas as campanhas possuem a mesma estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quantidade de impressões seria quantas vezes o anúncio apareceu, 63 mil vezes aqui nessa primeira campanha, 80 mil vezes nessa segunda campanha, para um alcance de 23 mil pessoas, ou seja, eu estou atacando um público específico e várias vezes o anúncio aparece para a mesma pessoa, porque senão ia estar quase igual, né, a impressões e o alcance em si. Fica aí a diferença para você que não sabe, né? Impressões é quantas vezes aparece. Agora, alcance seria justamente quantas pessoas viram. Então a gente consegue que de 63 mil vezes que apareceu, 23 mil pessoas viram. Ou seja, uma média de 4, mais ou menos, aparições para cada pessoa em si. Beleza? CTR de 2% nessa primeira campanha e de 1% nessa segunda campanha aqui. São os mesmos criativos para ambas as campanhas, tá? Eu vou falar para vocês a diferença logo mais. Nessa primeira campanha tivemos 77 finalizações de compras iniciadas, tá? E nessa segunda aqui tivemos 69 finalizações de compra iniciados para 1.197 visitas e 1.100 visitas. Então essa primeira campanha aqui a gente consegue observar que ela tá tendo, vamos dizer assim, uma porcentagem de pessoas que tá caindo na página maior finalizando a compra, né? Isso aqui é interessante da gente ver. E isso me deixou até curioso, porque o certo seria essa segunda aqui ter uma porcentagem maior e eu vou explicar o porquê para vocês daqui a pouco, tá? Questão de compras, tivemos 12 compras vindo aqui dessa campanha e 10 compras vindo dessa outra campanha aqui. Custo por visualização de página de destino, baratinho, 50 centavos na primeira, 55 centavos na segunda. Vale ressaltar que esse custo ele tá dessa forma porque eu tô deixando a campanha rodar faz bastante tempo sem mexer nela, tá? Muitos perguntam, como é que faz para ter um custo de visualização baixo? Se a campanha tá boa, tá vendendo, você fica mexendo toda hora, esse custo ele tende a ficar oscilando, tende a ficar aumentando. Agora, se você deixa 3 meses a operação rodando sem mexer, tende a ir diminuindo cada vez mais esses custos, tá? Finalização de compra, R$ 7,80 aqui na primeira, R$ 8,82 na segunda. Tá me impressionando demais essa primeira daqui, tá? Eu pensei que a segunda ia vender muito mais do que a primeira. Em questão de valor em si, a segunda foi melhor. Perceba que a gente teve 3.800, mesmo tendo mais compras, ó, teve 12 compras nessa primeira, só que o valor de conversão aqui foi 3.800. Nessa segunda aqui, ó, 10 compras, valor de conversão 4.122, tá? Se a gente pega para analisar o resultado total, vou até colocar um pouco pro lado da tela aí para vocês conseguirem observar. Resultado total aqui então da operação, a gente conseguiu aqui, ó, R$ 7.932, investindo quanto mesmo? Não sei se vocês se lembram, ó. Deixa eu voltar lá no começo. A gente investiu 1.210 para ter um valor de 7.932, isso contabilizando os últimos 30 dias, tá? Valor da conversão, então, 3.800 para a primeira, 4.122 aqui para a segunda, retorno sobre investimento, famoso ROAS, 6,32 nessa primeira, 6,78 nessa segunda aqui, beleza? CPM também muito baixo. E o que eu tô fazendo aqui na prática, tá? Só para vocês entenderem. Olha só que legal, o ROAS médio aqui das duas, ó. ROAS médio de ambas 6,55. Antes de eu falar para vocês o que eu tô fazendo na prática, eu quero mostrar para vocês que essa operação ela não estava assim desde o começo, tá? Se eu buscar aqui, por exemplo, lá em dezembro, vamos pegar dezembro para ver como é que foi. Lá em dezembro a gente investiu os mesmos 1.260 e olha só o tanto que voltou. Voltou até mais, aqui tava melhor, né? 8.047, olha que brincadeira isso aqui. ROAS de 6,35, também foi um mês excelente. Isso aqui dezembro, as mesmas duas campanhas. Perceba que tá rodando exatamente as mesmas duas campanhas. Na verdade, chegou a rodar uma terceira campanha aqui, ó. Uma terceira campanha, que é essa daqui, ó. Perceba que tem algumas métricas. Eu gastei R$ 88 nela, só que ela em si teve apenas 5 finalizações de compra e não teve nenhuma venda essa terceira campanha. Então fui lá, desativei ela e voltei a verba para as duas primeiras em si, que eram as que estavam vendendo. Vamos voltar para novembro aqui, ó, só para a gente ter uma noção se novembro foi exatamente da mesma forma. Voltando aqui então para novembro, a gente consegue observar que a gente investiu menos, ó, R$ 905 para
4 finalizações de compra apenas e a gente teve aqui, ó, custo por finalização tava gigantesco, né? 226. A gente teve aqui em questão de compras, 0 compras ali em novembro. Então você percebe que novembro foi um mês meio ruim, meio não, foi um mês péssimo. A gente investiu R$ 900 praticamente e não voltou basicamente nada, né? Muitos matariam a campanha, muitos iriam falar, meu Deus, não é pra mim esse negócio de tráfego pago, não consigo ter resultado e que não sei o que lá, mas uma diferença ali, ou uma mudança ou outra que eu acabei fazendo, fez isso daí voltar a performar. Vamos pegar outubro aqui, só pra gente ver. Outubro não teve nada aqui rodando, eu peguei essa operação, comecei a rodar ela, né, ali no final de outubro, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Eu comecei a rodar ela no final de outubro. A gente teve até um gasto ali em 900 e poucos reais, mas não eram das minhas campanhas em si, tá? Então, rapaziada, pra você ver, né? Pra quem tem calma, pra quem sabe o que tá fazendo, você consegue ir revertendo a situação. Novembro foi um mês ruim, dezembro já foi um mês bom, janeiro foi um mês ótimo, nos últimos 30 dias também tá muito interessante, igual eu mostrei pra vocês, 7.932. Agora a gente pode começar a escalar isso daí, aos poucos, entender, né, a forma de escala aqui, que a gente tem duas formas de escala, que seria a duplicação ou até mesmo a forma de ir aumentando a verba. Eu cheguei até a dar uma aumentadinha, tô aumentando aos poucos, tá? Pode ver que a gente investiu 900 em um mês, agora já tá em 1.200, 1.300, então a gente vai aumentando aos poucos aqui também para não tirar esse retorno que a gente tá tendo. E se eu entrar aqui nessa primeira campanha, vou fazer isso nesse exato momento aqui com vocês, vou entrar aqui nessa primeira campanha que tá ativa aqui, você vai conseguir observar que é uma campanha muito simples, ó, uma campanha, um conjunto de anúncios, esse conjunto de anúncios completamente aberto, ou seja, Advantage, e se eu entrar aqui em anúncios vai ter aproximadamente 5 anúncios que eu não vou abrir aqui para vocês, para não explanar os anúncios em si. Mas perceba que é uma estrutura de campanha que eu já trouxe aqui vídeo sobre, falando exatamente o mesmo, rapaziada. Às vezes, o arroz com feijão bem feito, ele nos traz muito resultado. A pessoa às vezes quer inventar moda, a pessoa quer, ai meu Deus, vou fazer não sei o que lá, vou fazer 355 campanhas e tal. Olha só essa campanha aqui. Uma campanha, um conjunto de anúncios para 5 anúncios a gente conseguiu ter esse retorno e são os mesmos criativos rodando desde 3 meses atrás. Então aquele negócio que eu preciso ter 557 milhões de criativos rodando, cara, não é bem assim, né? Não é bem assim. É óbvio, eu não tô numa escala tão grande assim. Quando tá numa escala grande, gastando 1.000 por dia e tal, você precisa de um volume maior de criativos entrando. Aí seria uma outra parada. Mas nesse caso aqui a gente conseguiu ter um ROAS muito bacana, a gente conseguiu ter um resultado muito interessante. Entretanto, a gente não precisou desse volume gigantesco de criativos em si. Pausa rápida aqui no vídeo para te convidar para a aula que eu preparei exclusivamente para você. Isso, é para você mesmo que tá aí do outro lado. Venda no digital da forma mais simples para público frio e no automático. Aquela campanha que eu mostrei para vocês, ela é público 100% frio, tá? Rapaziada, assista essa aula. Ela tá muito top, eu vou trazer a estratégia que eu tô utilizando, passo a passo aqui pra vocês, então ela tá top demais. Tem mais ou menos uma meia horinha de aula, mas é aula bruta, tu poderia estar pagando pra te passar essa aula aqui. O link tá na descrição, assista lá que tá muito top, tá? Assim que acabar o vídeo aqui, você já vai pra lá, pra você não perder, assista antes que saia do ar. Nessa segunda campanha aqui a gente consegue observar exatamente a mesma coisa. Eu vou entrar nela, eu cheguei até a iniciar outros conjuntos de anúncio aqui, mas o que ficou rodando é esse daqui, ó. Pode ver que tá todas as conversões e tal aqui. Lucas, você tá fazendo uma campanha de finalização de compra ao invés de fazer uma campanha de compra, que é justamente o oposto do que você ensina. Calma, jovem, essa daqui é de finalização de compra por conta de eu estar fazendo um remarketing, tá? Normalmente quando a gente faz remarketing, ou seja, a gente volta a aparecer para a pessoa que já caiu no site, já iniciou uma finalização de compra, eu quero pagar o mais barato possível nesse lead. Por quê? Porque esse lead em si, ele já é um lead que eu sei que é qualificado. Se eu colocar compra aqui, eu vou pagar caro para cada pessoa que vai cair nessa página, tá? Então eu prefiro pagar um pouco mais barato sabendo que é um lead já qualificado, tá? Por isso que eu falei para vocês no começo que eu estranhei o fato dessa segunda campanha tá performando quase que pau a pau com a primeira, porque a primeira é completamente público frio, e a gente consegue observar que gastou praticamente a mesma coisa, né, e a primeira, cara, tá tendo mais ou menos o mesmo custo por visualização, beleza, o custo por visualização, quando a gente fala de público frio, ele tende às vezes a ser mais barato porque é um público muito maior, mas o que me impressionou na verdade aqui
é justamente o fato da gente ter, por exemplo, custo por finalização de compra mais barato do que na segunda. Isso daí me deu uma certa estranhada. Então quer dizer que esse público aberto que eu coloquei aqui, ele tá muito bom. O custo por compra tá mais barato no público frio do que no público quente. Normalmente não é isso que acontece, tá? Então isso daí é algo diferenciado nesse público aqui que eu tô anunciando. Então a gente consegue observar que tem alguns critérios aqui. Por isso que eu coloquei também finalização de compra, porque eu apareço aqui para a pessoa primeiro, justamente aqui na primeira campanha, e volto a aparecer para ela na segunda campanha para fazer o famoso remarketing e conseguir vender ambas. E cara, esse retorno aqui, o ROAS de 6 para público aberto, realmente está me impressionando demais. Eu acredito que seja o nicho, que é um nicho aí que é um nicho pouco explorado no tráfego pago, e a gente está tendo um resultado diferenciado aqui nesse nicho. Mas saiba de uma coisa, não é normal ROAS de 6 para público frio, tá? Dá para ter? Dá para ter, mas não é algo que você consegue ter o mês todo. Às vezes um dia de ROAS de 6 você consegue ter. Realmente esse daqui tá diferenciado por conta do nicho, provavelmente. Rapaziada, deixa esse like se você não deixou ainda, se inscreva no canal. Poucas pessoas trazem a campanha assim, rodando na prática para vocês observarem os resultados. E se vocês comentarem, traz parte 2 aqui nos comentários, eu posso trazer daqui 30 dias de novo, ou daqui 15 dias, vamos ver conforme vai rolando essa campanha aqui. Beleza? Fica mais uma vez o convite para você assistir a aula que tá aqui na descrição. Corre lá assistir agora, antes que a gente tire do ar. Tamo junto, valeu e é nóis!